Amém, meus irmãos. Hoje nós, pela misericórdia do Senhor, nós vamos apresentar mais um estudo que tem o nome de Quando alianças humanas comprometem propósitos eternos. Nesse estudo, baseado em 1 Reis 3:11 e Provérbios 4:23, nós vamos aprender com a vida de Salomão e como as escolhas que parecem certas, elas podem, aos poucos, nos afastar o nosso coração do coração de Deus. Nós veremos que pequenos acordos com o mundo, mesmo quando bem intencionados, eles têm o poder de dividir a nossa confiança e silenciar propósitos eternos. A mensagem é clara, então guarde o seu coração, dependa da graça de Cristo e busque sempre alinhar as suas decisões com a vontade de Deus. E o tema de hoje é quando alianças humanas comprometem propósitos eternos. Veja, irmãos, a história de Salomão é um alerta poderoso nas Escrituras. Ele começou o seu reinado com grandes promessas e um chamado divino para continuar o legado de Davi, seu pai. Havia uma expectativa de que o seu governo seria próspero e, acima de tudo, alinhado com a vontade de Deus. Mas, no entanto, logo no início, uma decisão importante revela uma tensão entre a sabedoria de Deus e as estratégias humanas, que era o seu casamento com a filha de Faraó. Essa união, irmãos, à primeira vista, ela parecia aceitável e até inteligente. E é justamente aqui que mora um grande perigo espiritual, que é quando um erro, ele não parece um erro, mas algo razoável e até mesmo justificável. Esse estudo, ele nos mostra que os maiores desvios, eles não começam com uma rebelião aberta contra Deus, mas com pequenas concessões. Não é uma rejeição direta a Deus, mas é uma diminuição na intensidade com que ele é consultado. E a narrativa bíblica, ela nos convida a olhar além dessas escolhas humanas e a entender como elas podem afetar ou até mesmo silenciar os propósitos eternos de Deus. Vamos entender esse início estratégico e a porta que foi aberta. Lá em 1 Reis 3, nós lemos que Salomão fez aliança com Faraó, o rei do Egito, e se casou com a filha dele e a trouxe para a cidade de Davi. Então veja que o reinado de Salomão, ele começou com muita organização, muita inteligência e movimentos políticos bem pensados. Ao fazer uma aliança com o Egito, ele mostrou grande habilidade administrativa e visão estratégica. Veja, ele entendia o cenário internacional e agia para proteger o seu reino. Mas, contudo, espiritualmente, há uma camada mais profunda a ser observada, porque nem tudo que fortalece uma estrutura externa também edifica a vida interior. A cidade de Davi, ela recebeu uma princesa estrangeira e com ela não vieram apenas as riquezas e acordos diplomáticos, mas também vieram valores, influências e principalmente uma cultura que não vinha do Deus de Israel. O texto de 1 Reis 3:1 nos diz que, de uma forma neutra, sem julgamento imediato. A Bíblia aqui, ela usa uma técnica de retrospectiva tecnológica. O fato ali, ele só é registrado. E somente mais tarde, à luz de passagens como Deuteronômio, o seu peso espiritual é revelado. Isso nos ensina que nem toda aliança estratégica tem a aprovação de Deus, mesmo que tudo pareça prudente. E ainda tem um ponto muito delicado. Aquilo que permitimos entrar no começo de um ciclo tem um grande potencial de moldar tudo o que virá depois. Salomão ainda não estava em queda, mas ele já estava abrindo portas para futuras permissões. Nós sabemos que, frequentemente, a vida espiritual, ela não se perde por decisões drásticas, mas por portas que foram abertas sem a devida vigilância.
Em Deuteronômio 17, nós lemos: tampouco se multiplicará para si as mulheres, para que o seu coração não se desvie. Veja que Deus sempre deixou os seus princípios muito claros. Antes mesmo de Israel ter reis, eles já haviam orientações sobre como eles deveriam viver. E isso mostra que Deus não apenas reage ao erro, mas ele antecipa e oferece proteção. Salomão, na verdade, ele já conhecia esses princípios, ele não era ignorante, pelo contrário, ele recebeu uma sabedoria extraordinária de Deus. Isso nos ensina que o conhecimento espiritual, ele não substitui a obediência. Ele revela também uma verdade incômoda de que o conhecimento teológico, ele não garante uma vida santa na prática. E quando os princípios de Deus, eles são tratados como negociáveis, a consciência, ela se acostuma a ignorá-los. O contraste, irmãos, aqui não é entre a ignorância e o erro, mas entre saber o que é certo e não praticá-lo plenamente. Este é considerado um dos pontos mais sensíveis da vida espiritual, que é quando alguém conhece o caminho de Deus, mas começa a flexibilizar os seus princípios e o coração, ele entra numa zona de perigo. E então a prática que se desvia da verdade conhecida, ela enfraquece a sensibilidade espiritual. E com o tempo, aquilo que antes causava desconforto passa a ser normal. Salomão, ele pediu a Deus sabedoria para governar o seu povo. Deus lhe concedeu não apenas sabedoria, mas também riquezas e honra. Mas, no entanto, a sua sabedoria, embora divina na sua origem, não o impediu de Salomão de se desviar. Isso nos leva a refletir sobre a diferença entre a sabedoria como conhecimento e a sabedoria como aplicação prática e obediência contínua a Deus. A sabedoria que ele possuía era imensa, mas a falha em submetê-la ao governo de Deus em suas decisões pessoais e políticas, isso foi a sua ruína. A prosperidade e o poder que Salomão recebeu, embora fossem bênçãos de Deus, também se tornaram armadilhas. A autossuficiência gerada por sua riqueza e influência pode ter levado à negligência de sua dependência de Deus e à flexibilização dos princípios divinos. Veja, a multiplicação de cavalos, de prata e ouro, que era proibida em Deuteronômio 17 para os reis de Israel, foi uma marca do seu reinado, mostrando como as bênçãos podem se tornar um caminho para o desvio quando não há vigilância constante. Em Provérbios 14, nós lemos: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Veja, existe um tipo de decisão que não confronta a consciência imediatamente. Ela parece lógica, parece justificável e até mesmo necessária. Esse tipo de escolha é mais perigoso do que erros óbvios, porque ele não gera resistência interna. Salomão, ele não estava rejeitando Deus ao se casar com a filha de Faraó. Em sua perspectiva, ele estava fortalecendo o reino que Deus lhe havia confiado. Mas veja que nem toda boa intenção valida uma decisão. E até mesmo irônico que o autor de Provérbios e de Eclesiastes, que é Salomão, que são livros cheios de sabedoria, tenha falhado em aplicar essa mesma sabedoria em seu próprio governo. Isso mostra que a sabedoria humana, por mais brilhante que seja, ela não se sustenta sem uma revelação contínua de Deus e submissão a Ele. O coração humano, ele tem a capacidade de criar argumentos convincentes para justificar escolhas que Deus nunca aprovou. E quando isso acontece, a pessoa não sente que está errando, ela sente que está sendo prudente. E esse é o engano mais profundo,
quando a nossa consciência não nos acusa, mas o nosso espírito já começou a se afastar. E por trás dessas escolhas que parecem tão sensatas, existe algo muito mais profundo, de que toda aliança que não tem Deus no centro, ela vai aos poucos treinando o nosso coração a confiar em outras coisas. Quando Salomão trouxe a filha de Faraó, ele não apenas fez um acordo político, ele abriu um espaço para uma nova fonte de segurança dentro do reino. Uma fonte que competia diretamente com Deus. A Bíblia, ela mostra que o desvio nunca é só para quebrar uma regra. É deixar o coração se apegar a algo que deveria depender somente do Senhor. E cada decisão que tomamos vai nos ensinando no dia a dia a quem recorrer quando temos medo, a quem pedir socorro na dificuldade e em quem apostar o nosso futuro. O perigo, meus irmãos, não está só no que a gente ganha com essas alianças, mas no que a gente começa a desejar por causa delas. E por isso, Jesus nos disse que nós não devemos servir a dois senhores. Ele não estava dando uma regra religiosa, mas explicando como o coração humano funciona. Veja, nós fomos feitos para confiar e amar um só Senhor. E quando nós dividimos essa confiança, não corremos apenas o risco de desobedecer, mas nós mudamos o que nos satisfaz. E quando o nosso desejo se volta para o que não pode nos sustentar, nós acabamos nos afastando da única fonte de vida. E guardar o coração, então, não é somente vigiar as nossas decisões, é proteger o que a gente mais deseja e em quem a gente deposita a nossa esperança. E a pergunta mais importante deixa de ser: isso é pecado? E passa a ser: essa escolha está me ensinando a confiar em quem? Vamos entender um pouco sobre o peso dessas alianças. Vamos entender o que representa um coração dividido. Deuteronômio 7 diz: nem contrairás matrimônio com elas, porque fariam desviar teus filhos de mim. 1 Reis 11, 1, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. O 1 Reis 11, 4, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração. Veja, Deus sempre levou a sério a questão das alianças, porque elas têm o poder de moldar a identidade. Quando duas vidas se unem, não são apenas histórias que se juntam, mas também direções espirituais. E a presença da filha de Faraó em Israel era muito mais do que um casamento, era a introdução de uma referência espiritual diferente em um ambiente que deveria ser dedicado exclusivamente ao Senhor. A influência, ela raramente começa impondo mudanças, ela começa, na verdade, coexistindo. E depois ela é tolerada, e em seguida ela é aceita, e por fim ela é incorporada. E o texto bíblico, ele mostra claramente uma progressão, que o que começou com uma aliança específica com o Egito, evoluiu para muitas alianças com diferentes nações. Isso revela um padrão espiritual de que aquilo que não é tratado no início tende a se expandir. E o coração humano, ele se adapta rapidamente ao que ele mesmo permite. Salomão não começou buscando muitas mulheres estrangeiras, ele começou aceitando uma situação que abriu um precedente. Na vida espiritual, precedentes são perigosos. Eles criam permissões internas que facilitam futuras decisões semelhantes. E o estado final de Salomão não foi o resultado de um único momento, mas de um acúmulo de concessões. O coração que antes buscava a Deus com intensidade, agora ele estava fragmentado. E um coração dividido, ele não rejeita completamente a Deus, mas também não permanece totalmente com ele. E isso
é extremamente perigoso porque cria uma aparência de espiritualidade, mas sem profundidade verdadeira. As alianças de Salomão não afetaram apenas a sua devoção pessoal, elas arrastaram toda a nação para altares estranhos. Veja, o mesmo princípio se aplica à igreja. As concessões não são privadas quando as mesmas afetam o testemunho público do corpo de Cristo. Salomão ainda tinha sabedoria e conhecimento, mas já não tinha mais o mesmo alinhamento com Deus. Isso nos mostra que o maior prejuízo espiritual não é perder dons, mas perder a integridade do nosso coração. E quais foram as consequências de tudo isso para a nação de Israel? Veja, as escolhas de Salomão, elas tiveram um impacto devastador não apenas em sua vida pessoal, mas em toda a nação de Israel. A idolatria que ele, Salomão, permitiu e até promoveu em seu reino, construindo altares para os seus deuses e suas esposas estrangeiras, corrompeu a pureza da fé de Israel. Essa apostasia preparou o terreno para a divisão do seu reino após a sua morte. Um evento trágico que marcou a história do povo de Deus. Veja, as concessões de Salomão demonstraram que as decisões de um líder espiritual, elas têm ramificações que vão muito além de sua própria vida, afetando gerações e a identidade de uma comunidade de fé. Então, nós temos que ter vigilância, graça e o discernimento coletivo para evitar o julgo desigual. Em 2 Coríntios 6, diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Provérbios 4 fala: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Irmãos, a história de Salomão, ela serve como um espelho para os nossos dias. As alianças continuam a acontecer, embora em formatos diferentes. Hoje, elas podem surgir em relacionamentos amorosos, parcerias de negócios, decisões ministeriais, ou até mesmo caminhos profissionais. Paulo nos alerta em 2 Coríntios 6 sobre esse julgo desigual. Veja, é um texto que originalmente se referia à comunhão com práticas idólatras que corrompiam o culto e a identidade da igreja. A aplicação a relacionamentos e parcerias é fiel ao princípio de que quando há união sem o alinhamento espiritual, o risco não é apenas externo, mas ele é interno. E o julgo desigual, ele não começa com um conflito. Muitas vezes ele começa até com uma harmonia aparente, mas com o tempo as direções elas se mostram incompatíveis e quando isso acontece, alguém sempre terá que ceder. E geralmente quem cede é quem deveria permanecer firme. A vida espiritual, ela exige vigilância constante, não apenas sobre grandes decisões, mas principalmente sobre pequenas permissões. E guardar o nosso coração não é um exercício de autossuficiência. Essa guarda, ela é capacitada pelo Espírito Santo, alimentada pela palavra de Deus e sustentada pela comunhão dos santos. E também ela é testada na prestação de contas. A igreja, ela é chamada a cultivar um discernimento coletivo, uma cultura de santidade e transparência, sem cair no isolamento ou no legalismo. O equilíbrio bíblico, ele nasce da dependência de Deus, porque sem isso, vigilância sem graça vira moralismo. E a graça sem vigilância vira negligência. Salomão não perdeu o reino no dia em que se casou com a filha de Faraó, mas naquele dia algo começou a ser construído dentro dele. E muitas vezes aquilo que cresce em segredo define o que vai se manifestar no futuro. Vamos ver exemplos contemporâneos desse julgo desigual.
Irmãos, em nossos dias, o jugo desigual pode se manifestar de diversas formas. Por exemplo, um cristão que entra em uma sociedade comercial com alguém que não compartilha de seus valores éticos e morais, pode se ver pressionado a comprometer seus princípios em busca de lucro. Ou um jovem cristão que escolhe um relacionamento amoroso com alguém que não tem o mesmo compromisso com a fé. Isso pode gradualmente ver a sua própria devoção enfraquecida e seus valores espirituais questionados. Mesmo em decisões ministeriais, a busca por reconhecimento ou sucesso podem levar a alianças com métodos ou filosofias que, embora populares, elas não estão alinhadas com a palavra de Deus. Veja, esses são apenas exemplos hipotéticos, mas que ilustram como as pequenas concessões podem, ao longo do tempo, desviar o coração e comprometer os propósitos eternos. E, apesar das falhas de Salomão, nós vamos ver a fidelidade de Deus, porque Deus declara: não rasgarei o teu reino, ou seja, não o farei tudo isso por amor de Davi, meu servo, segundo o que eu lhe prometi. Veja, a aliança davídica, ela não foi destruída pela falha humana, mas, na verdade, ela foi sustentada pela fidelidade de Deus. Isso nos leva a quem? A Cristo, o filho de Davi que rejeitou alianças com o mundo para estabelecer o seu reino. Ele manteve o coração totalmente dedicado a Deus até a cruz. Ele selou uma nova aliança eterna com o seu sangue. Salomão foi um rei glorioso, mas foi um rei imperfeito. E Cristo é o rei perfeito que cumpre tudo o que Salomão apenas apontou. Então, quando nós falamos de propósitos eternos, nós não estamos falando de projetos humanos que podem ser ameaçados por erros terrenos. Nós estamos falando do plano soberano de Deus para reunir um povo santo e restaurar todas as coisas em Cristo e fazer o seu reino avançar, apesar das nossas falhas. Alianças humanas, elas comprometem propósitos eternos quando desviam a nossa fidelidade a Jesus e, no entanto, a graça divina, ela pode redirecionar até mesmo as nossas quedas para a realização do seu plano. E embora a Bíblia ela não registre explicitamente o arrependimento de Salomão, a tradição judaica e alguns estudiosos cristãos sugerem que o livro de Eclesiastes, com a sua reflexão sobre a vaidade da vida e a busca por Deus, pode sim ser um testemunho do arrependimento tardio de Salomão. Essa perspectiva, ela nos lembra que, mesmo após grandes desvios, a graça de Deus oferece a possibilidade de arrependimento e restauração. A fidelidade de Deus, ela é maior do que as nossas falhas e ele está sempre pronto para receber um coração arrependido, redirecionando para os seus próprios propósitos eternos. E seguindo para a conclusão, a história de Salomão, ela não é apenas um registro do passado, mas ela é um alerta vivo para nós hoje. Ela nos mostra que ninguém está imune ao risco de se desviar quando começa a negociar princípios. Ela revela que a sabedoria, sem vigilância constante, ela não é suficiente e ainda nos lembra que o coração precisa ser guardado continuamente, porque Deus não busca apenas grandes decisões corretas. Ele busca constância, fidelidade e sensibilidade em nosso relacionamento com Ele. E antes de qualquer aliança, qualquer decisão, qualquer passo, a pergunta essencial ela permanece: isso mantém o meu coração totalmente entregue a Deus? Porque, irmãos, no fim, não são as grandes escolhas isoladas que definem os nossos destinos, mas as pequenas decisões repetidas ao longo do nosso caminho. Ele não falha. A mesma graça que nos alerta,
ela também nos sustenta. E quando o coração busca a Cristo acima de qualquer trono, aliança ou estratégia, os propósitos eternos de Deus avançam não por nossa perfeição, mas pela sua fidelidade que é inabalável. Amém, meus irmãos? Então, se esse estudo tocou o seu coração, se associe ao nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e faça outras pessoas conhecerem esse tema, esse assunto, e assim nós ajudamos o nosso mundo, o nosso reino a crescer. Amém?